queridos? Então, domingo que vem, às 9 horas, reunião com toda a liderança. No dia 9, encontro de mulheres, a confraternização com todas as mulheres da igreja. Como chama a pregadora, amor? Missionária Patrícia de Marília estará ministrando. Então, no dia 9, sem ser esse sábado, no outro, para as irmãs se organizando quanto à agenda, vai ter aí o encontro comunitário dos comes e bebes. Depois procuram a pastora para organizar essas questões. E também ainda nos sábados desse mês, temos todos os sábados ocupados. Dia 16 é o chá de bebê da nossa irmã Lenilda, está quase aí já, né? O bebê chegando. Então, no dia 16, chá de bebê da nossa irmã Lenilda. Como é um chá de bebê, é aberto para toda a igreja. Na verdade, é um culto ao Senhor. Não existe pegadinha, não existe nada que constranja, mas é para fortalecer e nós colaborarmos com os nossos irmãos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos à palavra, Jeremias capítulo 18, por favor. Jeremias capítulo 18. Glórias a Deus. Aleluia. Isso, ajude alguém a encontrar em nome de Jesus. Jeremias 18, verso 6. A NVI, Luana, por favor, NVI. Diz assim o verso 6 de Jeremias 18: Ó comunidade de Israel, será que não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Vamos ler todos juntos aqui na tela. 1, 2, 3. Ó Amém, muito obrigado. Nós somos barro. Isso é chocante. A despeito de toda a nossa estrutura externa, Deus nos vê como barro. E o profeta Jeremias e também o Isaías cita, e também o apóstolo Paulo cita sobre o barro. Eu gostaria nessa noite de compartilhar com vocês por que o profeta Jeremias ouve isso. Será que não posso agir com vocês como o oleiro age? A gente vai entender então como o oleiro age. Como barro nas mãos do oleiro. Da mesma forma que o oleiro ele manipula o barro, o Senhor mexe com a nossa vida. Então, por mais que nós adquiramos bens, recursos, posições, continuamos para o Senhor barro. E essa estrutura física que Deus apresenta para nós, além da estrutura espiritual nossa, que é ser portadores do Espírito Santo, essa estrutura física me chama atenção. Me chama atenção porque essa voz de Deus, ela já silencia aqueles que fazem acepção de pessoa. Até os 11 anos, agora a palavra bonita é bullying, né? Eu sofri bullying. Ô neguinho. Eu era gordo assim, irmãos, então todo tipo de apelido eu tinha. Aí depois do neguinho continuou, e aí negão, porque continuou magro só que alto, negão. E as pessoas iam fazendo referência pela cor da pele. Não, é o negão lá da quinta série. Não é o negão que joga vôlei, é o negão que corre, é o negão do exército. Negão. Quando o Senhor olha para nós, e foi lindo o que aconteceu lá na casa de Jessé. Samuel fica encantado com o porte físico dos soldados, irmãos de Davi.
Aí Deus dá um puxãozinho de orelha em Samuel, fala: para, Samuel, você é bobo. Só porque os camaradas parecem soldados, você acha que eu estou conversando, eu estou chamando esses homens para a guerra? Samuel, abaixa o facho ou quieta o facho, eu não vejo como o homem vê. Eu vejo a intenção da vida dele, ou seja, o coração. Coração, a Bíblia quer dizer a intenção, o propósito de vida. Então a Bíblia, ela é firme na questão acepção de pessoa. No Novo Testamento está muito claro que Deus não faz acepção de pessoa. Então, queridos, o quanto nós ganhamos, quanto temos na conta, como é o nosso carro, como é a nossa casa, para Deus é indiferente. Quem se perdem são os homens. Os homens se perdem nessas questões de poder aquisitivo, de posição social. Isso é para os homens e Deus sabe disso. E quando os homens cristãos caem nessa bobeira, Deus vai lá e chama atenção. Foi o que aconteceu aqui com o profeta Jeremias. Quem era o profeta do Antigo Testamento? A palavra hebraica é Nabi. Diga comigo, Nabi. Mais uma vez, Nabi. O Nabi, na verdade, o profeta do Velho Testamento, ele também recebe o nome de vidente, que não tem nada a ver com o esoterismo hoje, mas ele também recebe o nome de vidente. O vidente Gate era um profeta. Ele anunciava o que o Senhor ia fazer. O profeta do Velho Testamento é aquele que Deus fala através dele e ele fala ao povo. Esse é o profeta do Velho Testamento. Deus se manifesta exclusivamente a um homem e esse homem fala ao povo. Papel do profeta. Só que quando chegava a hora do homem falar com Deus, Deus usava outra pessoa, o sacerdote. O sacerdote falava com Deus e era essa relação. O povo não se relacionava com Deus no Velho Testamento. Tinha um véu que separava isso. Por isso que lá no templo tem toda aquela estrutura. Lugar para um povo, lugar para outro povo e lugar para uma pessoa, sumo sacerdote. Então esse profeta, esse vidente do Velho Testamento, eles apontavam para a nação e diziam assim: a vida de vocês está equivocada, ou entra no que o Senhor pede, ou serão destruídos. Esse é o resumo da vida dos profetas no Velho Testamento. Antes do profeta Jeremias, vem o profeta Isaías falando para a nação se arrepender, abandonar a idolatria, senão eles seriam cativos. Eles não ouviram Isaías e foram cativos. Deus usava vários modelos de ações para os profetas, para eles representarem a vontade de Deus. Por exemplo, Deus pede para o profeta Isaías andar alguns anos nu. Ele pede para o profeta Ezequiel dormir 390 dias só de um lado. Ele pede também para o profeta Ezequiel cozinhar a comida dele e a lenha, o combustível seria esterco de gado. Toda essa simbologia é para mostrar como Deus estava vendo a adoração do povo. Andar nu, um constrangimento ser Deus desse povo, é o que Deus está falando. Dormir de um lado só, esse povo não tem atitude, Deus falando. Fazer comida sobre estercos, a adoração desse povo me repugna. Deus falando com os profetas. Aí o povo via tudo isso, irmãos, e não se mexia. Não alterava, não mudava a conduta. E quando chega na vez do profeta Jeremias falar ao povo algo de Deus, Deus fala: ô Jeremias, esse pessoal aí é como um barro lá no oleiro. Se você ler os primeiros versos, diz: ô Jeremias, levanta, desce lá na casa do oleiro e você vai ver como que se trabalha. E descendo lá na casa do oleiro, ô Jeremias, você vai ver como que eu ajo com o povo. É o mesmo jeitinho que o oleiro trabalha, eu trabalho com o meu povo. Porque o princípio, a matéria-prima é a mesma, tanto de vocês, povo de Israel, quanto do vaso de barro, é tudo barro. Então, queridos, a respeito das profecias do Senhor, que é diferente das revelações, uma coisa é profecia, outra coisa é revelação. A vida de um profeta, ela era e é
profundamente, porque o ministério profético continua. Se você ler 1 Coríntios 12, lá continua o dom da profecia. Então tem o dom da profecia e tem o ministério profético, que são duas coisas diferentes também. E quando um profeta trazia algo da parte de Deus, irmãos, era cortante, era para a nação se reposicionar e falar: não, esse homem é homem de Deus, ele é íntegro, não há nada que o manche, não há nada que tire o caráter dele, porque ele ouve Deus, Deus fala, e tudo que ele fala cumpre. Aliás, lá em Deuteronômio existe uma prova para ver se o profeta é verdadeiro. Se aquilo que esse profeta disser não se cumprir, não ouça-o, ele é um mentiroso. Esse tipo de profeta não pode permanecer em Israel. Então, se você ouviu alguma profecia e não se cumpriu, você está vivo, ou alguém da sua família ouviu uma profecia, não se cumpriu e a pessoa morreu, o profeta é falso. Cuidado com as profecias. Tem que vir do trono da graça. Cuidado com as revelações. Tem que vir do trono da graça. Mas antes de Deus revelar algo para nós, Deus primeiro, Ele sonda se nós já pesquisamos o livro dele. Está tudo escrito já que nós precisamos. Não precisa tirar sorte na Bíblia para ver se Deus vai falar. Ele já está falando. Mas como hoje o século é da comodidade, eu prefiro que alguém leia a Bíblia para mim e fale alguma coisa para mim. Isso é tirar a sorte. É igualzinho jogar tarô, búzios, pedras. Cabe você a palavra. Cabe você a Bíblia. O véu do templo foi rasgado. Você tem acesso. Me leva à sala. Por que então a gente pede para alguém ler para nós? Lê uma palavra para mim e vê se Deus fala. Leia você. Vamos ver que Deus fala, irmãos. Isso é igualzinho búzios, esoterismo. A Bíblia condena esse tipo de prática. Deus quer relacionamento. Agora nós somos os sacerdotes. No Velho Testamento, um homem entrava lá uma vez por ano e pedia perdão dos pecados por ele e pelo povo. Aí vem Jesus e encerra essa prática, se cumpre tudo em Jesus. Aí Jesus diz lá em Hebreus: agora eu sou o sumo sacerdote. E Pedro escreve para nós: e agora é um reino de sacerdotes. Vai todo mundo agora para o lugar santíssimo. Mas quando nós não temos o conceito que somos filhos e sacerdotes, a gente se comporta como um estranho na casa do Pai. Tem como você ler algo por mim? Tem como você fazer uma oração por mim? Tem como você isso e aquilo? Irmão, se relacione com o Pai. Esse é o modelo que Jesus deixou de relacionamento com o Pai. Sabia que você tem um Pai celestial? Não precisa ter medo desse Pai. Ele nos trata como filhos. Que tal a gente ocupar de novo a posição de filho? E o profeta Jeremias, ele fica chocado com essa mensagem. Mas como assim? Barro? Oleiro? O teu povo? É, Jeremias, vou mostrar para você. Vai lá na casa do oleiro, desce lá, e lá na casa do oleiro eu vou falar com você. A ordem de Deus no verso 2 é: levante-se, desce e lá você vai ouvir. Coloque lá, por favor, no verso 2. Jeremias 18, 2. Vá à casa do oleiro, ali você ouvirá a minha mensagem. Sabe por que muitas vezes nós não ouvimos a mensagem do Senhor? A gente corre dessa casa. Porque não é uma casa confortável ir à casa do oleiro. É um lugar chocante. É um lugar que nos tira do conforto. A casa do oleiro. E o Senhor diz para nós nessa noite que é tempo de nós descermos à casa do oleiro para ouvir a voz dele. Por favor, não responda e nem se mova. Você já ouviu a voz de Deus? Você conhece a voz do Pai?
muitos de nós nem conhecemos a voz do Pai. Porque tem sempre alguém falando por mim, buscando por mim, orando por mim, fazendo por mim. Nós não somos estranhos no reino, fazemos parte do reino, estamos dentro do reino. Jesus diz: quando eu for e enviar o Espírito Santo, o reino estará dentro de vós. Você é integrante do reino do Senhor. Quando Jeremias vai à casa do oleiro, ele começa a ver algumas coisas. Ouça a primeira. A primeira coisa, ele vê o oleiro escolhendo um barro. Não é com qualquer barro que o oleiro ele faz os vasos, Rita. Existem 200 tipos catalogados de barro. Para nós, se eu chegar lá na beira do rio, para mim é tudo, sei lá qual que é bom, qual que é ruim. Se o oleiro fala assim para mim: Josué, desce lá como chama lá? No Shark, sei lá como chama aquele lugar lá. No Mangue, né? Desce lá, escolhe um barro lá. O primeiro que eu achar, lambuza a mão, tá aqui uma porção zona de barro. Ele vai falar: isso aí não é útil. Eu vou ter que perguntar para ele: como que seleciona o barro? Tem qualidade? Tem ISO 9000? 200 tipos de barros existem. E somente 8 é possível trabalhar para fazer um vaso. De 200 barros, tipos de barros, somente 8 pode se formar um vaso. Então Deus, quando Ele está falando sobre Jeremias ir na casa do oleiro, Ele está falando assim: Jeremias, você vai ver lá uma seleção. Você vai ver lá barro que nem para vaso presta. Aí você vai ver também vasos bons lá. Só que quem qualifica e seleciona esse barro, e aqui o oleiro é prefigurando a Deus. Isaías 64 diz que: pois tu, Senhor, eras o nosso Pai, nós somos o barro e tu és o oleiro. Deus é o oleiro que vai lá e nos tira daquele lugar terrível, daquela vida contaminada, e nos seleciona e nos leva para a casa dele para começar a trabalhar na nossa vida. De todos os tipos e monte de tipos de barros que há, Deus vai lá e olha para mim e olha para você e fala assim: vou começar a trabalhar contigo agora, Ellen. Aí nós olhamos para a nossa vida e falamos: vai ser difícil eu trabalhar, porque tem uns negócios aqui em mim que está difícil mudar. Diga comigo: a escolha de Deus para fazer um vaso é bem selecionado. Irmãos, eu começo a entender essa conversa de Deus, muito simples, falando de vaso, barro e oleiro. É Deus nos proporcionando a entender o que Ele faz conosco de vez em quando. A gente passa por esse processo aí. E nessa escolha, Deus vai lá e começa a trabalhar. E a primeira coisa que Ele faz quando Ele separa um barro bom, Ele deixa um tempinho virando terra seca. O oleiro monta uma peneira grande de 1,70 m talvez, por 1,5 m de largura. E nessa peneira ele começa a passar esse barro que secou. E vai cada vez mais fechando a malha da peneira, para ir filtrando mesmo, vai tirando as impurezas do barro. Então a primeira coisa que acontece depois da seleção do barro é passar na peneira. E essa peneira vai afinando cada vez mais. E se esse oleiro é Deus e essa peneira é dele e nós somos o barro, então tem vezes que a gente passa nessas peneiras de Deus e o negócio vai ficando cada vez mais arrochado na minha vida, na sua vida. A gente começa a gritar: Senhor, o que está acontecendo comigo? Aí Deus já responde para você hoje: fica tranquilo, você só está na peneira ainda. Porque quando se peneira, irmão, é maravilhoso. É um filtro. Peneira significa filtro. Quem que é os fãs de café aí? Os cafezeiros. É possível tomar café sem filtrar, irmãos? Cadê meus guerreiros juntos? Só no quartel que é assim. Vai com tudo. Para ficar bom tem que filtrar.
Para a nossa vida ficar boa, tem que filtrar. E a peneira de Deus é precisa. E Ele passa quantas vezes for necessário, até Ele olhar para a situação e falar: agora esse barro está limpo, dá para continuar trabalhando. Então não reclame se você está sendo jogado na peneira de Deus. Tá bom já, essa guerra já deu já. Quem sabe o limite é o Senhor. Ele diz que não, inclusive, não há provação que nós não podemos suportar. Fique tranquilo, você suporta essa guerra aí. E tem alguém que falou assim hoje: para mim não dá mais. E o Senhor te responde para você: a peneira ainda continua. Irmãos, é uma luta perdida a gente tentar questionar Deus a respeito do tempo que Ele vai fazer ou parar de fazer. E quando Deus fala a peneira continua, Ele está falando assim, ó: fique tranquilo que o resultado depois de tudo isso vai ser bom. É que quando estamos na peneira, a gente perde algumas coisas. Aquele barro que estava todo sujo, todo cheio de pedra, todo cheio de galho, todo cheio de alguma coisa, ficou na peneira. Não é assim? Quando às vezes eu vejo alguns pedreiros peneirando a areia, ele vai lá, peneira a areia e ó, a sujeira, joga fora. Deixa toda a sujeira ficar na peneira, irmão. Que é o nome de algumas sujeiras que a gente tem que deixar na peneira. A primeira é a sujeira da murmuração. Tem que ficar na peneira. A segunda é a da ingratidão. Tem que ficar na peneira. A terceira é ausência de perdão. Tem que ficar na peneira. Enquanto não tem essa limpeza fina de Deus, Deus fica assim, ó: peneira, peneira, peneira de novo, peneira, mais uma vez, peneira. Depois que o barro, irmãos, é escolhido, não adianta, está na mão do oleiro, já era. Você foi tirado do mundo, glórias a Deus, está na mão do oleiro, já era. Ele sabe o que fazer comigo e com você. Deixa ele passar você na peneira. Depois da peneira, queridos, tem algo chocante. Ele via que estava limpinho lá o barro de novo. Ele montava uma caixa mais ou menos desse tamanho, pastor João. Jogava todo o barro lá, um pouquinho de água, começava a fazer assim no barro. Depois da peneira vem o pisamento, pastor Zé Pedro. Se a gente se queixou na peneira, o que eu vou falar aqui, pastor? O oleiro assim, ó, amassando o barro. Porque enquanto ele amassa o barro, ele vai tirando todo o oxigênio dali. Porque o oxigênio, ele gera bolha quando vai fazer o vaso. E essa bolha estraga o vaso, ele fica frágil no lugar da bolha. Então o Senhor vai pisando. Vai tirando todo o oxigênio humano para a gente poder respirar o oxigênio do céu. Porque uma vida que não é pisada pelo Senhor para tirar o oxigênio, a gente fica com oxigênio no cérebro e acha que é alguém na vida e começa a enfrentar Deus. Mas o Senhor diz para nós nessa noite que essa fase do pisamento é importantíssima para que os excessos sejam tirados. Lembram da voz de Jesus? Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei e encontrarei descanso para vossas almas. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve e o meu jugo é... Até chegar nesse fardo leve e jugo suave, já passou na peneira, já passou no pisamento. Aí o Senhor fala assim: agora está bom para continuar o processo. Se tua vida está revirada, você se sente assim massacrado, ouça com atenção e abra bem o ouvido. Nem tudo é o diabo. O diabo entrou aqui em casa, de repente é Deus lá. E a gente não entende a guerra que vive. Mas esse pisar do Senhor não é um pisar de ódio, igual a Rita sempre fala do exemplo, né? Onde Deus entra de pantufa, a gente entra de coturno de ferro lá.
Esse pisar de Deus, queridos, é um tratamento para a nossa vida, porque como que nós adquirimos, igual a semana passada, bagagem extra na nossa vida? Aí Deus leva para a caixa de pisamento para poder tirar todo esse excesso aí. Um tipo de excesso que nós vivemos nesse século hoje. Uma pergunta boa, eu sei que muita gente vai levantar a mão. Quem que veio para cá hoje cansado? Já domingo cansado e amanhã é segunda. Eu não é, irmãos. Amanhã já é, só para te avisar, amanhã começa tudo de novo, tá? Para te animar. Mas existem cansaços e cansaços. Existe um cansaço que ele provém da opressão espiritual. Ouça, como nós que estamos em Cristo, Satanás não pode nos possuir, não pode entrar em nós, porque o sangue de Jesus nos cobre. Ele vai nos oprimindo, vai deixando a gente cada vez mais cansado, com ferro nas costas. O ciclo natural do cansaço é: deitou, dormiu, estou novo, segunda-feira, glória a Deus, aleluia, bora trabalhar. Mas se acorda de novo na segunda arrebentado, veja se não é um cansaço espiritual. Pastor, como que faz então para abrir mão desse cansaço espiritual? Tem que estar no esconderijo do Altíssimo, é lá que encontra refúgio. É relacionamento com Deus que traz descanso. Vinde a mim, e o restante do verso, e encontrareis descanso para as vossas almas. Independente de uma semana de muito serviço, independente de uma semana de muita atividade, quando se está em Jesus, é descanso para a minha alma e para a sua alma. Tem que estar nele. Seja um profeta e fala para quem está ao teu lado: fique em Jesus. Entendeu? Às vezes passamos uma semana sem relacionar com Jesus. A canseira vem mesmo. Quarto processo. Esse é lindo. A gente já viu da peneira, viu do pisamento. Aí tira esse barro e coloca num pátio. Como chamava aquele lugar que abana café? Terreirão. O oleiro leva o barro para um terreirão. Esparrama bem o barro. Aí ele diz assim: agora esse barro ele vai ter um curtimento. Coloca uma lona preta lá em cima. Deixa esse barro aí. O oleiro falando: quando eu entender que está bom esse barro, a gente tira desse curtimento aí. O que é sair do lugar de pisamento e ir para o lugar de curtimento? Isso significa anonimato, ninguém está vendo, tem uma lona preta em cima, ninguém está me escutando, eu estou sozinho aqui, estou sendo curtido. Diferente das curtidas de Face, né? A gente está lá para receber curtida, é diferente isso aqui. Esse curtimento é um tratamento, irmãos, depois que tira todas essas bolhas, esse barro ele precisa ser fortalecido, então ele fica lá curtindo, onde ninguém está vendo. Só que para aplicar isso na nossa vida, o que é estar no estado de curtimento? Puxa, ninguém veio me ver. Calma, você está no curtimento. Puxa, isso, eu estou no isolamento. Calma, você está no curtimento. É o Senhor que está cuidando da tua vida. Puxa, não estou vendo mais ninguém. Sabe aquele monte de desculpa que nós temos? O Senhor disse para nós nessa noite: fique tranquilo, que eu que estou cuidando de você nesse processo que você acha que está sozinho. Fique tranquilo, curtimento. Nem todo isolamento quer dizer que estamos abandonados. O Senhor diz no livro dos profetas: ainda que uma mãe se esqueça do teu filho, eu jamais me esquecerei. Curtimento. Diga comigo: não estou sozinho, até na mais dura aflição. Sabia disso ou não? Curtimento. Depois desse isolamento, desse curtimento, aí o oleiro diz: agora vamos trabalhar no barro. Já peneirou, já pisou, já curtiu. Aí ele vai para a sala de trabalho, de operações, para a produção. Leva a pessoa, era uma roda com o eixo, e ali fazia um vaso por vez. E nesse eixo, nessa roda que girava, o oleiro escolhia o modelo de vaso que ele queria fazer.
Deixa eu avisar para nós já nessa noite. Eu não escolhi se eu queria ser pastor. É o Senhor que disse que eu seria pastor. Entende a diferença ou não? Às vezes eu vejo uma sede por posições, principalmente alguma que ocupe o microfone. Quem coloca as pessoas nos lugares é o Senhor. Uma coisa é o meu querer, outra coisa é a vontade do Senhor. Posso querer? Pode querer, mas tem que estar alinhado à vontade do Senhor. Não escolhi tocar violão, o Senhor me deu o dom para tocar violão para Ele. Ele que entrega, irmãos, dons. 1 Coríntios 12, que o Espírito Santo reparte a cada um como quer para a edificação do corpo. Dom não é para consumo próprio, muito menos para ser um superstar. O dom é para servir a igreja. Ponto. Se o meu dom está sendo utilizado para evidência, para promoção pessoal, isso não é dom, isso é orgulho. A pessoa quer a qualquer instante estar em evidência, isso é orgulho. E se uma vez essa pessoa é tirada de cena e fica bravinha, fica comprovado mesmo que é puro orgulho, não é dom. Porque aquele que tem dom e é corrigido não pode por um tempo ficar na posição, mas tem que ir para o lugar de curtição, de isolamento, onde ninguém vê, ele aguarda todo momento de curtimento, porque o dom Deus já deu. Então nós podemos ser repreendidos a qualquer momento, podemos ser afastados a qualquer momento, ir para o lugar de curtição a qualquer momento, e Deus vai restaurar de novo, porque Ele é o oleiro, Ele sabe o que faz com o barro. Quem tem o dom e não pode ser disciplinado, isso não é dom, isso é orgulho. Qualquer um de nós podemos passar por correções. Aliás, o servo fiel, ele aceita a correção. Eu não tinha esse entendimento e uma vez eu fui jogar vôlei, já era da Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga. E naquele ano, talvez 1990, nós não podíamos usar bermuda. E sempre tive uma vontade, um desejo pelo atletismo. E sempre aí jogando vôlei, correndo, salto em altura, 400 metros, 800 metros. E aquela vida de atleta. E adolescente, cheio de vigor, fala, vou jogar vôlei por Guaiçara, vamos disputar o campeonato. Aí fui para a cidade de Barra Bonita, jogos regionais de 1990 e alguma coisa. Quando eu voltei, o pastor chamou, você está... Tem outra palavra, pastor, além de disciplinado. Você está fora da comunhão. Por quê, pastor? Porque você usou short para jogar vôlei. 14 anos, 13, não lembro. Quanto tempo, pastor? 3 meses. Fora da comunhão. Sim, senhor. Nessa idade eu comecei a ler a Bíblia com 13 anos. Assim, todo ano, né? Aí eu não achei que não podia. Era proibido usar short, eu não achei. Aí fiquei frustrado e fiquei 2 anos fora da igreja. Porque eu não tive resposta. Nesses 2 anos fui aprender a tocar cavaquinho. Negão foi aprender a tocar cavaquinho. Já tocava violão. Na época que tinha comício, lembra disso? Showmício. Chega um parente lá em casa que tinha grupo de pagode. Negão, cavaquinho, show. Quer tocar com nós? Já estava fora da igreja? Bora. Estou eu lá em promissão. Até o Espírito Santo falar, o que você está fazendo aqui? O dom que eu dei foi para isso. É outro lugar que você utiliza o seu dom. Irmãos, em 1 mês eu aprendi a tocar cavaquinho. Sabe o que é isso? 1 mês. Não tinha nem noção que era cavaquinho. 4 cordas, outras notas, um negócio bem diferente. Mas como o coração já estava azedo e eu não consegui ficar no curtimento, não tinha esse entendimento que era um curtimento. Aquele era o entendimento da igreja na época. Quem que é da época que não podia assistir TV? Obrigado. Mais alguém? Sério? Gente, estou velho. Eu assistia TV, irmãos, escondido na casa da minha tia Benedita, ela tem mais de 80 anos. Ia lá ver MacGyver, quem que é dessa época aí? Vai se revelando para eu saber a idade.
Na época que malhação era malhação, não é essa, né? Os trapalhões, e assistir isso aí, mas escondido. Não podia televisão, mas estava dentro de mim. A gente ia todo mundo na casa da minha tia assistir. Ô mãe, posso dormir na tia? Por que será? Como a gente dormia nessa tia, irmãos? Porque a igreja proibia TV. Não podia assistir TV. Vou mais longe. Vou pegar o tempo da minha mãe. A minha mãe ficou sem tomar ceia, porque ela não utilizou no dia da ceia meia fina. Irmã Santina, a senhora está disciplinada porque a senhora não veio de meia fina na ceia. A gente não sabe o que é doutrina hoje, que é usos e costumes hoje, a gente não sabe. É que minha mãe não tinha dinheiro para comprar meia fina naquele mês, só que ficou disciplinada. O que é mais importante, a meia fina ou o sangue do cordeiro? Há uma inversão, irmãos, de valores a respeito dos usos e costumes. Nossa igreja não tem usos e costumes tradicional. Nós temos bons usos e costumes, que é diferente, é ordem e decência. A dica de Lucas é que o teu modo de vida não leve o teu irmão, a tua irmã a pecar. Lucas 17. Esse é o padrão para nós. A nossa roupa não pode fazer o nosso irmão, nossa irmã pecar. Ponto. É simples resolver. Não precisa colocar uma cartilhinha do que pode e que não pode. É só o teu temor. Aliás, quem tem temor não exagera. Quando eu exagero, há um problema em mim, de aprovação das pessoas. Curtimento é lugar de tratamento. Eu não tinha ideia. Fiquei 2 anos fora. Era 14 anos, porque quando voltei já conhecia a pastora Andréa, nos aproximamos, na verdade, começou o namoro e estamos aí, a fazer 19 anos ano que vem. Mas o curtimento, irmãos, é o lugar que o Senhor nos coloca, porque existe sim o tempo de anonimato, que Deus trata conosco. O apóstolo Paulo, ele vem cheio de vigor para poder continuar pregando, porque ele era fariseu, era perseguidor da igreja, e ele chega na graça do Senhor e fala, não, agora eu vou falar de Jesus, eu creio no Salvador, eu creio no sacrifício da cruz, eu creio na ressurreição. E os irmãos tudo apavorado com o apóstolo Paulo. Aí Barnabé fala assim, volta lá para Tarso, dá um tempinho lá, vai ser curtido, Paulo. Aí se você ler Gálatas, fala que ele ficou 14 anos sendo curtido, anonimato. Paulo, 14 anos no anonimato. E a gente quer estar em evidência o tempo todo, 14 anos, Paulo anonimato. Irmãos, o curtimento de Deus é bênção. Quando Ele nos tira de cena, é bênção, Ele nos aperfeiçoando, Ele te aperfeiçoando. E o outro processo, irmão, quando Ele está ali sobre a roda, nós estamos nesse lugar, Ele faz o vaso que Ele quer. O que é lindo quando o barro vai para a roda, pastor João, é que faz muito rápido um vaso, é rapidinho que vai lá e molda e põe a mão lá dentro e faz o desenho que ele quer e tira, é muito rápido. O que é doloroso é o processo de preparação do barro. Escolher o barro, peneirar o barro, pisar no barro, curtir o barro, quando vai para a roda em alguns segundos está pronto lá o vaso. Mas por que é assim? Sem uma boa preparação, nenhum vaso tem resistência. Jesus, ele teve uma preparação de 30 anos. Está entendendo isso? 30 anos. Quanto tempo durou o ministério dele? Vou passar a cola. 3 anos e... Por que não me chamam? Por que não me convidam? Por que isso? Por que aquilo? Calma, você está em preparação. A hora que for para a roda, fique tranquilo. Vai sair um vaso bonitinho. Mas quando eu antecipo, eu quebro um desses processos, irmãos, pensa nos vasos problemáticos, cheio de bolha, não foi curtido, não foi pisado, não foi peneirado. Ele vem aqui, eu quero ser, aí vai para a roda e é arrebentado. Foi o que aconteceu quando Jeremias está olhando e fala, e o vaso que estava na mão do oleiro se quebrou, se despedaçou, e o oleiro levou de novo para a roda. Quebrou o processo, tem que voltar para a roda, tem que aprender de novo, tem que começar certo.
Deus não trabalha com vasos defeituosos. Irmãos, eu não estou falando para nós obreiros, não estou falando de ter teologia. Abrindo parênteses. A teologia me ajudou a errar menos, a trazer uma mensagem clara, limpa. Saber o que está falando. Isso que fez a teologia. 8 anos estudando. Preparação. Mas antes da teologia, uma palavra bonita para vocês, a ortopraxia, Jean, decore isso aí. O que quer dizer ortopraxia? A parte prática foi toda em casa. Vida cristã foi em casa. Foi na teologia. Teologia é só a cereja do negócio. O mérito eu dou quando minha mãe me tirava de casa e levava para fazer visita com ela. Já levava alimento para os irmãos, já via as necessidades. Quando eu via meu pai expulsando o demônio, quando eu via meu pai dando alguns conselhos para os jovens, era conselheiro de jovens. Esse foi o treinamento. Não esqueça jamais, nossa querida irmã Lúcia, tem que repetir isso aqui, né? A carinha de novo, irmãos, mas os pelos já estão brancos, estamos chegando aos 40. Mas a prática foi intensa, a preparação foi intensa. Jogador de basquete, né, irmãos? Não é um pastor, é um jogador de basquete. Irmãos, quer ter uma vida cristã saudável? Passe pelos processos do oleiro. Se estiver sendo peneirado, agradeça ao Senhor. Se estiver sendo pisoteado, agradeça ao Senhor. Se estiver sendo curtido em curtimento, agradeça ao Senhor. Calma que você vai chegar lá na roda. E lá rapidinho o Senhor vai formar. E lá rapidinho o Senhor vai fazer. E lá rapidinho o Senhor vai derramar o óleo dentro do vaso. Mas tem que passar primeiro pelos processos. Mas não, a tendência hoje, irmãos, é nós virmos para a fé e amanhã querer estar pregando já. Sim ou não? Dá ibope pregar, irmãos. Dá ibope profetizar. Dá ibope revelar. Dá ibope cantar. Dá ibope limpar o chão. Dá ibope receber bem os irmãos. Dá ibope dar um abraço. Dá ibope cuidar um dos outros. Dá ibope orar uns pelos outros. A gente tem que entender que é a prioridade. A voz que tem que estar entre nós sempre é, irmãos, que ele cresça e eu estou aqui pela graça. Qual diz o apóstolo Paulo? Pela graça eu sou o que sou, é pela graça. Então sabe, os lugares que você alcançou até hoje se chama graça, favor de Deus. Sabe, tudo isso que ele colocou em tuas mãos se chama graça, favor de Deus. Nós não merecíamos, mas ele vem e nos abençoa. Deus é um Deus de graça. Então na roda o negócio acontece rápido, mas porque a preparação foi longa. Quer um segredo de preparação de vida cristã? Alguns exemplos para nós obreiros. Obreiros não pode ser novo na fé. Você pretende ser obreiro? Já começa a comer a Bíblia, arroz, feijão, oração, Bíblia, comunhão, partir do pão, ofertar, dizimar. Vida cristã. Se não tiver esses princípios, não ocupa. Quer ser um bom obreiro? Cuide bem da casa, não seja exposto, não seja irrepreensível. Irmãos, é ser exemplo e não é fácil não. Para ter vida cristã. Mas não, hoje fazem obreiros igual linha de produção. Alguém disse no Rio de Janeiro, e eu concordo, a pessoa tem uma granja, ele falou outro termo, na verdade, né? Ele usa galinheiro, vou usar granja. A pessoa tem uma granja, não vende mais ovos, começa a dar errado, acho que vão abrir uma igreja. Aí ele sai do galinheiro e vai para a igreja, vai ser pastor de igreja. Aí está essa aberração que está hoje no Brasil. Aí esse granjeiro pastor, ele atrai um monte de cuidadores de frango. E não trata o rebanho como ovelha. Ele trata como um abate de frangos. Entendeu ou não? Ele quer que a granja continue produzindo ovos para ele lucrar. Lógico, ele tinha um galinheiro, ele só pensa em lucro. Por isso que está arrebentado, irmão, o Brasil de igrejas com líderes despreparados.
com argumentos falhos e errôneos da palavra, sem fundamento bíblico. Irmãos, quando ouvir uma mensagem, ela deve estar recheada de fundamento bíblico. Não fique nessas palavras triunfalista, que é diferente do triunfante. A triunfalista é: você não vai passar pela prova, vai dar tudo certo. E hoje a gente está entendendo que vai ter prova, é peneira, é pisotear, é curtimento. Isso aqui é a casa do oleiro. Mas esse evangelho barato que está sendo pregado, isso não vem do céu. Paulo fala em Gálatas 1:9. Se alguém prega outro evangelho daquele que nós confessamos, que esse aí seja maldito. Gálatas 1:9. Que evangelho barato estão pregando? De facilidades. Que não precisa orar. Que não precisa congregar. Que não precisa. Não precisa de fé. Eu tenho fé por vocês. Evangelho barato. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não precisa orar. Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Não precisa congregar. Eu posso assistir virtualmente. Hebreus 10:25. Não deixemos de congregar. Tem alguém equivocado então, pregando coisa errada por aí. Você entende a diferença de puro evangelho de sã doutrina? Não passaram na mão do oleiro. Talvez na mão dos ferreiros, porque ele se torna uma arma perigosa. É o que aconteceu lá com Tubal-Caim, o neto de Caim. Foi o primeiro a fazer uma arma. Gênesis capítulo 5. Nós somos ferreiros, nós somos barro na mão do... Que maravilha que é isso. Só que depois que o vaso sai da roda, essa parte é chocante. Ele vai para um cabideiro. Ele vai secar mais um pouquinho. Vai ser filtrado aquele barro úmido que estava ali. Ele precisa ir por um tempo de secagem. Irmão, deixa eu te adiantar a respeito do que é vida cristã. O Senhor nos tira do mundo, purifica o nosso pecado, tira todo o excesso de nós, dá um tempo para o nosso curtimento, nos forma como vaso e depois ele coloca num cabide, numa estante, antes de falar para nós: agora você pode trabalhar. Esse tempo de secagem, irmãos, é de reflexão. Nós lemos um texto aqui no nosso treinamento de líder, gostaria que o Espírito Santo me ajudasse. Tem um texto escrito lá em 1 Coríntios, deve ser o capítulo 13, verso 5, se você achar, Luana, me ajude. Fala assim: testem se vocês continuam na mesma fé. Isso é o cabide. Vamos ver se é isso. 2 Coríntios 13, 5, se minha memória não falhou. Mas tem esse trecho que diz: nós temos que testar a nossa fé, ver se a gente continua no alvo. É ou não? 2 Coríntios 13, 5. Se alguém achou, me ajuda. Vou beber água enquanto isso. É ou não? Esse versículo sempre some da minha mente. Obrigado, Espírito Santo. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Sabe o que é isso? Um teste, pastor Zé Pedro. É chegarmos diante de Deus e perguntar: Senhor, eu estou trilhando ainda no caminho certo? É um autoexame. Examine-se. Esse ser é reflexivo, é para olhar para si mesmo. Examine-se para ver se vocês estão na... Não precisa ninguém falar: e desviou, foi para o mundão. A Bíblia está falando assim: faça um autoexame. Lembra do texto da ceia, antes de tomar a ceia? Examine-se o homem a si mesmo. Olha a redundância. Examinar-se a si mesmo. É importante ou não se examinar? Antes de comer esse pão e beber esse cálice. Autoexame, irmãos. Não precisa ninguém apontar para a gente. Autoexame. Esse autoexame é feito no cabide, no tempo de secagem. A gente para tudo e fala: Senhor, deixa eu examinar a minha vida. De repente, queridos, estamos na contramão. Precisa de um autoexame. Só que em nome do Senhor Jesus, não fique tentando aliviar a própria pele, que a gente tem essa tendência como ser humano, a gente quer aliviar a própria pele. Também não estou falando de autoflagelar-se, de se machucar para poder, agora eu estou no caminho. Não, examine-se se vocês estão na fé, provem-se a si mesmo. Não percebem que Cristo Jesus está em você? É a chamada de atenção do apóstolo Paulo. A não ser que tenham sido... Vou explicar esse texto. É chocante, mas eu tenho que explicar.
a gente não consegue mais fazer um autoexame, o Espírito Santo não está mais em nós. Uma das atribuições do Espírito Santo é trazer a mente de Cristo em nós. Não tem como ter uma vida promíscua e continuar nela. O Espírito Santo nos ajuda a mudar de vida. João 16, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do... Não tem como ter um namoro promíscuo e continuar nele se tiver Espírito Santo. Não tem como continuar num casamento perverso e continuar nessa perversidade se tiver Espírito Santo. Não tem como. Não tem como ser um cidadão trapaceiro e continuar com essa vida se o Espírito Santo estiver nele. Ele muda e fala: Senhor, me socorre, eu não quero praticar isso. Romanos 7. O bem que eu quero fazer, Paulo diz, esse eu não, mas o mal, esse que está diante de mim, esse sempre eu faço. Mas ele dá um brado: mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos ajuda nessas fraquezas. Irmãos, deixa o Senhor te segurar no cabide dele. É o tempo de secagem, de fortalecimento. E para ir para o último passo, irmãos, depois do tempo de secagem, vem a melhor parte, irmã Vani. Aí vem o forno. Escolhe o barro, peneira o barro, pisa no barro, curte o barro, leva para a roda, coloca para secar. A hora que vê que está seco, aumenta o fogo. Agora o vaso ele vai para o fogo. Não acaba aí a prova. E o tempo e a temperatura ideal desse fogo, quem sabe é só o oleiro. O fogo ele é aquecido na proporção que o barro foi curtido, foi preparado, foi peneirado, conforme a qualidade que ele respondeu. Então, em alguns casos é necessário para esse vaso ser bom, ele ficar um tempo maior no fogo, porque quanto maior o tempo no fogo, mais resistência vai ter esse vaso, e é um tempo ideal para esse vaso não se trincar, é na medida certa. O fogo é alto, a prova é intensa, mas quando acabar todo esse processo, o vaso vai ser bom. Entendeu por que a gente às vezes sente algumas dores na vida? Onde nós estamos hoje? Está nos escolhendo ainda como um barro? Deus já está nos peneirando? Estamos no processo que estamos sendo pisados pelo Senhor, mas sendo liberado todo tipo de sonho mundano, todo desejo mundano, toda mente mundana. É quando está pisando, está saindo lá os oxigênios do barro. Ou estamos no tempo de curtição, que ninguém vê, se sente isolado. Ou já estamos aqui na roda, o Senhor formando. Ou já estamos no cabide sendo secado. Ou estamos no forno. Onde estamos hoje? Talvez você se identifique aí. Mas o que é lindo, querido, nessa passagem toda, em todas essas fases que nós passamos, é que o trabalho de Deus é um vaso por vez. Ele faz um, por isso que é rápido, faz outro, é individual. Eu quero falar para você nessa noite, como profeta do Senhor, nesse lugar, que você pode estar no meio de uma multidão, o Senhor está te vendo individualmente e cuidando de você com todo carinho, com todo amor, porque Ele te vê individualmente. Você não está sozinho. Além desse trabalho individual, ele tem um trabalho construtivo. Ele vai até o final, ele não deixa o vaso pela metade. Ele não fala assim: ah, tá bom assim, deixa esse para lá. Não, ele vai até o final. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar até o final. Fica na roda do Senhor lá, deixa ele acabar a obra na tua vida, em nome de Jesus. E não tenha medo se nesse processo da tua vida há uma deformidade. Dê um grito e fala: Senhor, eu quero recomeçar. Está tudo errado na minha vida. Aprendi tudo errado. Fui agregando muita coisa aí na minha vida. Eu preciso passar na tua peneira. Deixa Deus passar na peneira. O trabalho do Senhor é completo. O trabalho do Senhor é inteligente. Em Jeremias 18 diz que Ele fazia cada vaso conforme a sua vontade. Isso quer dizer diversidade.
Deixa eu acalmar o teu coração. Nem todo mundo precisa pregar como eu prego. Precisa cantar como os nossos irmãos cantam ou tocam. Você é único diante do Senhor. Desenvolva aquilo que o Senhor te deu. Não precisa plagiar ninguém. Ouça o Senhor. Tenha a tua identidade diante do Senhor. Pastor, mas é pecado admirar as pessoas? Não pode idolatrar. A gente tem essa tendência de idolatrar pessoas. E o trabalho que o Senhor faz, queridos, esse trabalho inteligente, é um vaso maravilhoso e bonitinho. E o mais importante que vai nesse vaso é o ingrediente que vai dentro, o Espírito Santo. E por último, nesse trabalho de Deus, ele tem um trabalho paciente, ele tem um trabalho individual, ele tem um trabalho construtivo, ele tem um trabalho inteligente, como ele quer, ele tem um trabalho paciente. Irmãos, custe o tempo que custar, fique na mão do oleiro, em nome de Jesus. Não queira sair correndo da mão do oleiro. Não queira fugir desse processo, em nome do Senhor Jesus. Abra lá agora assim, em 2 Coríntios capítulo 4. Aleluia. Se coloque de pé, por favor. Olha o que diz 2 Coríntios 4, a partir do verso 1. Portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Fala para o teu querido irmão, tua querida irmã, não desanime. Agora para outra pessoa. Amém? Não desanime. Sabe o que é desanimar? Perder a alma. Ânimo quer dizer alma. Irmãos, perdeu a alma, deixa eu explicar, é depressão na certa. É onde a depressão pega. Acaba as vontades, só quer dormir, não quer comer. É aquela listinha que a gente já sabe. Não desanime. Aqui está o antídoto. Não desanime. É uma injeção contra a depressão, amém? Então, quando começar a ficar brocochô, você pode lembrar de 2 Coríntios 4, 1. Eu não posso desanimar, eu não posso desanimar, eu não posso desanimar. Verso 2. Antes renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos, peneira. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Olha para mim. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Irmãos, tenha certeza quando é Deus falando e quando não é. Amém? Se trouxer confusão, não é de Deus, porque Deus não é Deus de... O que Deus diz é. Amém? Continuação do verso. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade. É o que nós fizemos aqui hoje. Recomendando-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, aquele que não tem fé, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Verso 7. Mas temos esse tesouro em vasos de... O discurso é o mesmo. Para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de quem? E não de quem? Você tem algum dom, sabe de quem vem? Você tem algum chamado, sabe de quem vem? Acabou. Não dá para ninguém se gloriar. Verso de número 8. De todos os lados somos pressionados. Então vamos lembrar, escolher o barro, passar na peneira, pisotear, curtir, ir para a roda, colocar no cabide, ir para o forno. Por todos os lados somos
Alguém enganou então essas igrejas neopentecostais. O novo evangelho falou que vai ser fácil. No mundo tereis, mas tendes, não perca a alma. Gente, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não. Somos perseguidos, mas não. Abatidos, mas não. Levante a mão e fala assim: eu não estou destruído. Agora igual um exército mesmo, eu não estou destruído. Você está entendendo o que Deus está falando? É só um processo, Ele não faz isso para nos destruir. Pelo contrário, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. É barro, tem marcas, mas tudo isso revela quem? Jesus. Para fechar, pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Somos barro. Isso é bom, porque só o oleiro sabe o que fazer com esse vaso de. Está doendo? Continue. Está complicado? Continue. Está difícil? Continue. Ninguém te entende? Continue. Todos te deixaram? Continue.